Olá, boa tarde. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro, os últimos dias de 2015, e você vai conferir com a gente nesta edição. Que os preços internacionais da soja caem com as chuvas mais frequentes aqui no Brasil. E o trigo norte-americano enfrenta competitividade com o mercado argentino. Nessa edição você vai ver também como andam as exportações de milho do Brasil. Elas podem fechar dezembro alcançando próximo a 7 milhões de toneladas. E as chuvas também trazem aí boas perspectivas para a colheita de milho lá em Ijuí, no estado gaúcho. Nessa edição você tem previsão do tempo, cotações e análises de mercado e muito mais a partir de agora com a gente aqui no Agricultura BR. E a gente começa essa edição de segunda-feira falando sobre o mercado da soja. E a soja há pouco, Juliana, no mercado futuro, vinha em queda na Bolsa de Chicago. É isso mesmo, Elaine. Soja em queda começando a semana lá nos Estados Unidos, marcando a quinta sessão consecutiva de pressão nos preços. A gente acompanha agora, então, como opera o mercado neste início de semana por lá. Você vê as cotações operando por volta dos 8 dólares e 70 centos por bushel para a maioria das posições. A posição de janeiro vem a 8 dólares e 71 centos mais 25 por bushel, queda de 0,45% agora. Já os contratos para março do ano que vem caem um pouquinho mais, pouco menos de 0,5%, negócios a 8 dólares e 68 centos mais 75 por bushel. A posição de maio vem a 8 dólares e 73 centos por bushel, com queda de 0,51%, enquanto isso os negócios para entrega em julho do ano que vem vem a 8 dólares e 80 centos mais 50 por bushel, queda de 0,45%. A gente vê agora que os negócios estão em queda, mas ao longo da manhã desta segunda-feira chegaram a operar ainda em valores mais baixos. E um importante elemento que baliza a maioria das principais commodities agrícolas é o dólar. E a gente vai ver agora como estão as negociações, então, e vinha em queda no início da manhã. A gente vai conferir, então, se continue, olha só, 1,03% de queda, e nesse momento o dólar a R$ 3,91 mais 2. Neste momento o dólar vindo em queda, mas ainda assim acima de R$ 3,90. É isso mesmo, essa queda é em relação à última quarta-feira, já que quinta e sexta-feira não houve negociações aqui no mercado financeiro do Brasil. Hoje a gente segue falando sobre o mercado da soja, o mercado internacional. Lembrando que a última sexta-feira foi Natal, dia de Natal em todo o mundo, e com isso feriado internacional. Portanto, a quinta-feira foi o último dia útil da última semana para o mercado de commodities agrícolas. E a quinta-feira foi marcada por muita queda no mercado de grãos internacional. Várias delas, a maioria dos produtos, operaram o dia em queda, fechando com pressão. O mercado futuro da soja não foi diferente. A gente acompanhava agora, junto com a Elaine, que a soja vinha em queda na manhã desta segunda-feira, já marcando a quinta sessão consecutiva em queda. E segundo os analistas de mercado, a queda confirmada na última quinta-feira foi por conta das notícias de chuvas mais frequentes aqui no Brasil, especialmente nos estados produtores de maior representatividade, como o estado do Mato Grosso. Essa notícia para o mercado não é positiva, porque indica que aquela preocupação com uma possível menor rentabilidade, possível menor rendimento das lavouras, ela fica menor. Com isso, há mais soja no mercado, a possibilidade, e com isso os preços caem. Bom, uma outra notícia que diz respeito à soja nos Estados Unidos em relação às vendas de exportação do país. Segundo o último boletim apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as vendas que o país fez ao longo da semana do dia 11 ao dia 17 de dezembro foram sim bastante positivas, somaram 2 milhões e 100 mil toneladas de soja. Esse volume ficou 1 milhão de toneladas acima do que o mercado previa, portanto, uma notícia positiva para o mercado da soja. Ainda assim, os preços vêm em queda abaixo de 9 dólares por bushel nestes últimos meses em todo o mundo. Aqui no Brasil, os negócios são influenciados, portanto,
por estes valores lá fora e também pelas condições climáticas. Falando nisso, a gente vai saber agora um pouquinho mais sobre o tempo, não é isso, Elaine? É isso mesmo, a gente vai falar agora com a Somar Meteorologia para saber a previsão de tempo, principalmente agora falando em soja, para a gente saber como fica a previsão do tempo na maioria das regiões produtoras da oleaginosa. A gente vai então saber com a Nadiara Pereira agora para a região centro-oeste, especial estado mato-grossense, onde tem tido muitas chuvas irregulares e a umidade do solo ainda não é ideal. A gente vai conferir então com a Nadiara Pereira. Muito boa tarde, bem-vindo à Agricultura BR. Tem previsão de chuva e umidade de solo melhor para o estado mato-grossense? Olá, boa tarde, Elaine, boa tarde a todos. Expectativa de aumento da chuva sim para os próximos períodos sobre o estado de Mato Grosso. Só que por enquanto as chuvas ainda irregulares desses últimos dias e também desta semana têm deixado também uma irregularidade na umidade do solo. A gente observa que o solo está bastante encharcado no meio oeste de Mato Grosso, inclusive nas áreas em rosa do mapa, o índice de água disponível no solo chega até 100%, mas por outro lado, em algumas áreas aqui, especialmente do nordeste mato-grossense, na área vermelha do mapa, ainda há um grande déficit hídrico. O índice de umidade do solo ainda está abaixo de 10%, então não são condições boas para o desenvolvimento das lavouras de soja. Nesta semana, ainda há irregularidade da chuva. As pancadas mais fortes devem atingir partes do norte, noroeste mato-grossense. Nas demais áreas também chove, só que de uma forma irregular, aquelas pancadas de chuva típicas de verão que ocorrem principalmente nos finais de tarde por causa do calor. No próximo período, na primeira semana de janeiro, aí sim a chuva vem com mais força. As instabilidades mais intensas vão se deslocar para o centro e norte do Brasil e com isso os maiores volumes de água devem voltar a atingir partes de Mato Grosso. Olha só, justamente aquela área que está com déficit hídrico aqui entre leste e norte mato-grossense deve ser a mais atingida. Em toda esta área mais escura do mapa, o volume de água deve variar entre 70 e até 130 milímetros. Então é uma chuva frequente e volumosa em 5 dias, que devem encharcar bastante o solo nestas áreas que estão mais secas. No próximo período, entre 7 e 11 de janeiro, tem previsão de chuva ainda generalizada e volumosa. Então, as 2 primeiras semanas de janeiro devem ser marcadas por altos volumes de água sobre Mato Grosso. Neste período, o volume de água também deve ultrapassar 100 milímetros sobre o nordeste do estado. Então, é uma chuva que deve manter o solo bastante encharcado aí no início de 2016, na maior parte de Mato Grosso. Elaine. Boa notícia, então, para os produtores começando 2016 aí com o pé direito aí na lavoura da soja, mas aí expandindo essa informação para as demais áreas produtoras, principalmente para os telespectadores de Matopiba que estão sintonizados na gente, estão sempre enviando mensagens. Tem previsão de chuva, Nadiara? Tem sim, Elaine. Essa chuva que deve atingir com mais força o estado de Mato Grosso também deve ser mais generalizada sobre a região do Matopiba, norte de Goiás e norte de Minas Gerais, regiões que também estão com baixos índices de umidade do solo. Para este próximo período, ainda há uma irregularidade da chuva. Até o dia 1º, agora no mês de janeiro, então nesta semana, ainda irregularidade da chuva. A chuva mais intensa vai se concentrar aqui sobre o sudeste, principalmente São Paulo, sul e Triângulo Mineiro, e também sobre algumas áreas do Paraná. Sobre o centro-oeste, assim como Mato Grosso, grande parte do norte e nordeste, chove, mas de uma forma ainda irregular. No próximo período, assim como em Mato Grosso, que a chuva deve aumentar, a chuva ganha bastante força no norte de Goiás, norte de Minas, Espírito Santo, Bahia, sul do Piauí, Maranhão e também Tocantins. Nestas áreas, o volume de água, de uma forma geral, deve variar de 50 a 70 milímetros. Então, é uma chuva já considerada agrícola, que encharca o solo nas principais áreas produtoras de soja, principalmente do Matopiba, também norte de Goiás e norte de Minas Gerais. Em algumas áreas, o excesso de chuva pode, inclusive, atrapalhar as atividades de campo, mas, por outro lado, vai encharcar bastante o solo. No próximo período, entre 7 e 11 de janeiro, previsão de muita chuva sobre algumas áreas do Matopiba, inclusive também aqui no norte de Minas, norte de Goiás, nordeste de Mato Grosso e sul do Pará. Na região do Matopiba, o volume de água deve variar de 70 a 100 milímetros. O Tocantins deve ser o estado mais atingido, com mais de 100 milímetros em 5 dias. Então, continua essa previsão aí de chuva mais generalizada e volumosa sobre o centro e norte do Brasil.
Brasil. É uma chuva que encharca bastante o solo, mas como vem com altos volumes, também pode atrapalhar a entrada do agricultor na lavoura, principalmente nesta área que deve ter mais de 100 milímetros em 5 dias. Enquanto isso, no sul do Brasil, a boa notícia é que os temporais diminuem um pouco no início de janeiro. A chuva forte deve dar uma trégua, ainda tem previsão para algumas pancadas, mas com menor volume acumulado, e são chuvas também mais espaçadas, que ocorrem alternadas com períodos mais longos de tempo seco e sol, o que favorecem as atividades de cuidado nas lavouras de soja, especialmente do Paraná. Elaine. Obrigada, Nadiara, pelas boas informações. 2016, então, deve começar aí mais positivo para os produtores das lavouras da soja. E por aqui, falando em soja, a gente acompanha agora como está a cotação nas principais praças produtoras aqui do Brasil. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta você vai acompanhar que o trigo norte-americano vem enfrentando competitividade com o mercado da Argentina. E ainda nesta edição você vê uma comparação de como andam as exportações do milho dos Estados Unidos e as feitas pelo Brasil. Não saia daí, a gente volta já já. E o Agricultura BR está de volta e o assunto agora é a previsão do tempo. E a gente vai destacar a região sul do Brasil, porque por lá os temporais têm trazido muita preocupação e também prejuízos, tanto para a população quanto nas áreas agrícolas. A gente vai voltar a falar agora com a Nadiara Pereira, então, da SOMAR, para trazer informações sobre o sul do país, para saber como que fica a situação, né, Nadiara, para as próximas semanas. Boa tarde para você. Tem previsão de mais chuva e mais temporal para o sul? Boa tarde. Tem risco de novos temporais, principalmente nesta semana, mas no início de janeiro, como eu já adiantei anteriormente, a chuva mais intensa deve avançar para o centro e norte do Brasil e aí para a região sul. Apesar da expectativa de chuva, os volumes de água serão menores, então os altos volumes de água devem dar uma trégua, o que ajuda na recuperação das áreas mais atingidas. Nesses últimos dias choveu de forma muito intensa no Rio Grande do Sul. Há muitas famílias desabrigadas por causa da chuva persistente e volumosa, mas para a agricultura, por enquanto, solo bastante encharcado e o que tem faltado é luminosidade para o bom desenvolvimento de algumas lavouras, o que também dificulta as atividades no campo. O solo está bastante encharcado, toda a região aqui com índices acima de 70% nas áreas em azul e até 100% nestas áreas em rosa do mapa. Amanhã, o risco de temporais é maior sobre o Paraná. Áreas de instabilidade devem trazer chuva forte, principalmente para o norte do estado e entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apesar da previsão de chuva, são pancadas mais isoladas e de baixo volume de água. Sobre a metade sul do Rio Grande do Sul, o predomínio vai ser do tempo mais seco e o sol aparece entre nuvens no decorrer da terça-feira. À tarde vai esquentar bastante, principalmente entre o interior gaúcho e o oeste paranaense. Na região metropolitana de Porto Alegre, a temperatura máxima pode chegar aos 36 graus. Na região central do Rio Grande do Sul e no oeste paranaense, máxima na casa dos 32 graus. E ao longo desses próximos 5 dias, previsão de altos volumes de água aqui sobre o Paraná. Deve chover mais de 70 milímetros, o que ainda vai dificultar bastante as atividades no campo. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul também deve chover, mas é uma chuva mais irregular. As áreas mais atingidas devem receber de 30 a 50 milímetros em 5 dias. E aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, a chuva vem com fraca intensidade. No próximo período, como eu adiantei, a primeira semana do mês de janeiro, deve ter chuva nos 3 estados, só que é uma chuva de baixo volume acumulado, indicando que em 5 dias são chuvas mais espaçadas, alternadas com períodos mais longos de sol e também são pancadas mais isoladas. Então, no início de janeiro, as atividades do campo devem ser mais favorecidas porque teremos maiores períodos de luminosidade. Juliana. Tá certo, Nadiara. Obrigada, então, pelas informações. Hoje, ainda nessa edição, ela volta trazendo a previsão para o Sudeste e também trazendo um panorama geral para os países da América do Sul.
É isso mesmo. Por aqui, a gente ainda continua falando sobre o fenômeno El Niño, que prejudicou bastante, principalmente a região sul, os estados do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que teve muitas perdas, principalmente em relação ao trigo e à soja. O problema é que o seguro rural não conseguiu cobrir grande parte dessas perdas. A gente vai acompanhar agora uma entrevista que a nossa equipe no Rio Grande do Sul fez com o presidente da Federação de Agricultura do Estado Gaúcho. Ele falou sobre essas dificuldades que o Estado enfrentou nesse ano de 2015 e também falou sobre as expectativas para 2016. Vamos ver. O aspecto principal, nós diríamos que é uma instabilidade no não tomar conhecimento das coisas. Sempre se fala de se projetar. Você prospecta teu negócio, você faz isso e tudo. Quer dizer, esta situação econômica que está aí, não é? Ela traz uma incerteza a todos. E, logicamente, não traz aquela tranquilidade de fazer um negócio lastreado em uma programação, em uma perspectiva, prospecções de coisas. Quer dizer, só isto já é negativo porque existe a retração no sentido de realizar as coisas. Bom, nós temos uma visão de que os reflexos disso não foram só na produção. O reflexo negativo também foi no setor financeiro. O banco verificou que aquela cunha que sempre desempenhava um amortecimento entre os dois momentos, em não existindo, trouxe reflexos. Nós falamos em 0,4% de inadimplência. Hoje já deve andar em 2%. E o grande parcela se está vinculada à inexistência deste momento de atendimento, especificamente em criar condições de que o produtor tivesse que precipitar sua venda, colocando o produto prematuramente no mercado, não é? E, logicamente, isto aí aprende-se. Quando se desaprende, o setor financeiro também aprende que isto fez falta e estamos trabalhando para termos novamente o retorno dessa situação. Nós estamos com uma visão de que o quadro econômico não tem dúvida, a análise que foi feita e que está sendo feita, a redução do consumo familiar, isso pesa, isso interfere. Porém, o carro-chefe nosso é a exportação, justamente, não é no que diz respeito para o exterior, onde, lastreado no dólar, não é, nós estamos aí com uma confiança, tendo em vista a ansiedade de aquisição, pois hoje nós estamos aí com a comercialização, não é, bem avançada no que diz respeito a produto que está sendo plantado. Então, o produto que está sendo plantado já está sendo comercializado. Então, nos preconiza uma oportunidade de nós cobrirmos esses momentos. Então, não existe assim... Eu acredito que o Brasil, com a pluralidade de regiões de produção, não sofrerá qualquer retraimento na oferta de alimentos. 15 anos atrás, nós fizemos a revolução das práticas culturais, não é? Migramos do momento em que se arava a terra, que se fazia a degradação das peças que fluíram do arado através de grade. Depois fazíamos uma pulverização dessas peças, plantávamos, eram quatro ações que se fazia, foram gradativamente sendo substituídas pelo plantio direto, na palha. Isto foi precedido e trouxe consigo um abandono de uma cultura que nós tínhamos, que era o plantio em nível. Então, nós obedecíamos às inclinações através das curvas de níveis que delimitavam o período interno de plantio e, com isso, se tinha um tipo de contenção. E, logicamente, o uso continuado do plantio direto não é, proporcionou não é, uma formação de uma camada compactada abaixo da camada trabalhável e que hoje está sendo revisto essas posições, não é? E nós estaremos dentro do quadro de orientações aí a desenvolver, não é, num programa de reintegração, inclusive foi lançado no Impalácio. É um programa técnico onde as entidades Embrapa, Emater, as federações FECOAGRO e a nossa, inclusive, estamos incluídos e envolvidos nesse processo, de retornarmos, darmos um passo atrás, não digo retornarmos à aragem ou aqueles procedimentos, mas utilizarmos-nos de procedimentos
que venham a criar uma circulação e uma contenção de umidade no solo. É o primeiro princípio e, logicamente, o detalhamento técnico, agora, daqui para frente, deverão ser definidos pelas entidades que nós comentamos, e nós vamos aderir ao processo e priorizar junto ao Senar para desenvolvermos esse quadro. Não adianta você colher um volume de produto e quando você puxa a conta aqui não existe. Eu acredito que tenha alguma coisa que ser vista e vamos ter que sentar com a suinicultura e com a avicultura, que são os grandes demandantes do milho no estado, não é? E verificarmos o que nós temos que fazer. Faltam os ajustes aí que tenham que ser feitos e eu acredito que o diálogo será muito importante, porque até hoje não sentamos para conversar. A demanda existe, o Rio Grande precisa, tem que buscar, e depois tem um concorrente aí que é flexível, que é justamente a safra do centro-oeste, a safrinha, que está preconizado 56 milhões de toneladas de milho. Então, isso aí desequilibra qualquer tipo de produção que tenha um custo fixo com tecnologia inserida, como é o que nós estamos fazendo. E, lógico, que entendo essa moça bonita que é a soja, não é? Que se comercializa até vontade de plantio, nem plantou e já vendeu, isso aí torna competitivo e deste aspecto o problema milho passa a ser um problema que volta sempre à tona, não é? Quando não existem esses fatores. Eu acho que nós vamos ter que abrir um diálogo com esses dois segmentos importantíssimos para a economia do Estado. É o que esta casa trabalha, não só olhando o aspecto de oferta de bebida, mas também oferta de água para poder utilizar em emergências e num programa técnico. É de que a água se reserva a água quando tem água. Não adianta fazer um programa para reservar água depois que entra num ciclo de seca. Então, enquanto nós temos condições de reservar a água, vamos trabalhar e fazer a reserva de mananciais. Agora, as posições que existem sobre o leite, não é? Eu vejo que no Rio Grande do Sul se descobre porque se fiscaliza. Nós, através do Senar, nós estamos aqui com um convênio com o MAPA, onde estaremos beneficiando 1.140 propriedades rurais na área leiteira. Não é, com uma programação de repasse de 6 milhões de reais para atender o Rio Grande do Sul, a partir do primeiro semestre, com 40 técnicos sendo preparados para atuarem nesse setor. Então, coisas concretas estamos fazendo, independente das dificuldades que existem no cenário nacional. Muito bem, você acompanhou a fala do Carlos Esperoto, ele que é presidente do Sistema Farsul no Rio Grande do Sul, conversando com a equipe de jornalistas a respeito de como foi o ano de 2015 para todo o cenário agrícola do estado. Você que é do Rio Grande do Sul, quer rever essa entrevista, é só acessar através do blog do Agricultura BR. Bom, por aqui a gente segue com o programa trazendo para você agora mais informações de mercado. A commodity que a gente fala agora é o trigo. Trigo que hoje opera em alta lá na Bolsa de Chicago. A gente acompanha os negócios de hoje, então, deste momento para o cereal, você vê cotações em alta, mas ainda assim longe dos $5 por bushel, que é uma marca que o mercado fica de olho. A posição de março de 2016 opera agora com alta de 0,48%, vem com negócios a $4,69 mais 75 por bushel. A posição de maio sobe 0,52%, com negócios a $4,77 por bushel. O trigo para entrega em julho do ano que vem opera a $4,85 por bushel, alta agora de 0,46%. Enquanto isso, a posição de setembro do ano que vem, ela que já chegou hoje a $4,95 por bushel, chegou mais próxima da cotação de $5, agora vem um pouco abaixo disso, a $4,94 mais 50 por bushel. A alta é de 0,35%. Bom, na última semana
como a gente falava há pouco, última sexta-feira foi Natal, portanto, quinta-feira foi o último dia útil para o mercado financeiro. O trigo, naquela última quinta-feira, operou em queda, assim como as demais commodities agrícolas. E essa queda foi bastante forte. A posição de março de 2016 ficou no menor valor dos últimos 22 dias. Essa alta que a gente vê hoje, então, é o trigo tentando recuperar estas perdas da última semana. Bom, uma notícia importante a respeito do trigo norte-americano é de que a gente vem acompanhando aqui ao longo dos últimos meses, ele não tem tido muita venda para o exterior, não. As vendas do trigo norte-americano estão bastante emperradas neste ano, mas na última semana, levando em consideração o período do dia 11 ao dia 17 de dezembro, os Estados Unidos venderam sim um volume razoável do cereal. O volume foi de 370 mil toneladas de trigo. Esse volume, apesar de parecer baixo, foi o mais alto das últimas 3 semanas. A preocupação agora com os Estados Unidos, além do seu dólar em alta, que prejudica a competitividade do trigo no cenário internacional, diz respeito à competição que agora o país deve ter com a Argentina. Isso porque com a troca do governo desse país da América do Sul, as exportações foram mais estimuladas. Segundo traders que operam no mercado, as informações dão conta de que o Egito, que é o maior comprador de trigo do mundo, já teria feito compras da Argentina. Por aqui a gente continua acompanhando os valores para o trigo, você acompanha no mercado futuro e a gente vai ver também esses preços aqui de acordo com o indicador CPEA. E reforçando o que a Juliana acabou de dizer, o último dia útil foi dia 23 de dezembro. Para ele que a gente vai observar então como estão as negociações para o trigo, como referência o estado paranaense. Veja que no dia 22 chegava a R$ 733,66 a tonelada lá no estado do Paraná e no dia 23, quinta-feira, último dia útil das negociações, R$ 732,22. Portanto, nós temos uma variação negativa de um dia para o outro, chegando a 0,20%. Também a gente observando esses 23 dias do mês de dezembro, aí sim a variação é positiva de 0,14%. Por aqui, ainda falando em trigo, a gente confere a cotação do trigo lá no estado do Paraná. Vamos atualizar mais valores, dessa vez a gente troca de cultura, a gente fala sobre o arroz e a gente vai saber então o indicador CPEA, lembrando que o último dia 23 foi o último dia útil de negociações e é para ele que a gente vai conferir agora esses valores, tomando como referência o estado gaúcho. No dia 22 de dezembro, R$ 40,93 e no dia 23, R$ 40,96. Portanto, nós temos uma variação positiva de um dia para o outro, leve, mas mesmo assim uma alta de 0,7%. E o Agricultura BR está de volta e o destaque agora vai para o milho. E o milho norte-americano, onde as vendas estão muito abaixo das praticadas aqui no Brasil. É isso mesmo, não é novidade para a gente aqui no Brasil de que as vendas do país estão muito aceleradas, né? A gente trouxe um comparativo para você ver como andam as vendas do milho norte-americano para as vendas aqui do Brasil. Isso porque a gente sabe que o dólar em alta frente às principais moedas do mundo torna o milho norte-americano cada vez menos competitivo no mercado, mais caro para os compradores. E com isso, o milho norte-americano tem tido vendas muito baixas ao longo de toda essa temporada 2015 e 2016. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, o preço do milho aqui no Brasil tem sido como uma pechincha, como diz a analista Tânia Tosi, para os compradores no exterior. Isso tem feito as vendas do cereal aqui do país venderem com muito mais força. Já, ainda nessa edição, você tem uma estimativa do governo brasileiro de quanto que o país deve exportar até o fim deste mês de dezembro. Mas antes, a gente traz um comparativo dos Estados Unidos
com o Brasil para a gente ver como que está bem diferente essa exportação. Você acompanha comigo agora, então, na sua tela, as exportações de milho feitas na safra 2015-2016, tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos. Olha só, onde diz Brasil, você lê 4.400.000 toneladas de cereal. Esse volume foi o que o Brasil exportou até a terceira semana do mês de dezembro, levando em consideração o dia 1º do mês de dezembro. Este volume representa um total de 14 dias úteis. Então, em 14 dias, o país exportou quase 4,5 milhões de toneladas de milho. Já os Estados Unidos exportaram 8.500.000 toneladas de milho, mas num período totalmente diferente, desde quando começou a safra 2015-2016 no país, representando o período do dia 9 de março até dia 17 de dezembro. Portanto, num período em que os Estados Unidos exportaram em cerca de 10 meses 8,5 milhões de toneladas, o Brasil em apenas 3 semanas exportou praticamente metade de tudo que os Estados Unidos exportaram, para você ver como que o milho brasileiro está sendo bem visto e bem comercializado no cenário internacional. Bom, até o fim dessa edição, então, você tem mais informações a respeito dos valores do milho aqui no Brasil. A gente traz agora uma outra informação a respeito do milho, mas lá nos Estados Unidos. Falando agora de mercado. Última quinta-feira foi o último dia útil da semana para o cenário internacional do milho e, assim como aconteceu para a soja, o cereal também fechou o dia em baixa. A baixa foi explicada pela melhora nas condições climáticas aqui no Brasil, que também interfere nos valores internacionais. Hoje, mais cedo, o milho vinha recuperando um pouquinho dessa perda de quinta. Vamos acompanhar os negócios de agora, então? Olha só, o cereal já reverte, muda o rumo dos negócios mais uma vez e vem mais um dia de queda. A posição de março cai agora 0,27%. Ela que já chegou hoje a ser negociada a $3,65 mais 50, agora vem na menor cotação do dia, a $3,63 mais 50 por bushel. A posição de maio também vem com queda de 0,20%, operando agora no menor valor negociado no dia, a $3,70 por bushel. Julho opera com queda de 0,19%, negocia o milho a $3,76 por bushel. Enquanto isso, a posição de setembro caindo agora 0,26% e negocia o milho a $3,80 mais 25 por bushel. Se você acompanhar, correr o olho pela sua tela, lê na coluna cotação mínima, você vê que os últimos negócios estão nos mesmos valores, onde diz cotação mínima, indicando que o preço do milho neste momento é o mais baixo negociado na segunda-feira. E a gente segue destacando o milho e o milho aqui no Brasil. Há pouco eu trazia o destaque de que as exportações do país estão muito aceleradas e é sobre esse assunto que a gente continua falando. Isso porque há uma previsão do governo de que as exportações do cereal feitas pelo país atinjam próximo a 7 milhões de toneladas, vejam só, apenas no mês de dezembro. Se esse volume for confirmado, vai ser mais um recorde mensal de exportações de milho do Brasil. A gente trouxe um gráfico para você acompanhar melhor como tem sido feita a exportação aqui no país ao longo das últimas safras. Você vê que no mês de dezembro, na temporada 2010-2011, o Brasil exportou menos de 1 milhão de toneladas, 810.000 toneladas de milho. Já na temporada 11-12, esse valor saltou para 2.790.000 toneladas, um salto muito grande de uma safra para outra. Mas esse volume não parou de crescer, não, ele seguiu evoluindo. Na temporada 2012-2013, o país já exportou mais de 3 milhões. O volume em dezembro foi para 3.080.000 toneladas. Temporada 2013-2014 foi de 3.410.000 toneladas o volume de exportações de milho do Brasil no mês de dezembro. E este que traz a data 2014 e 2015 é uma projeção,
uma previsão feita pela Secretaria de Comércio Exterior, que analisa o volume exportado por dia útil neste mês e faz uma expectativa. A projeção é de que, se o volume continuar tão elevado assim como está sendo, de 315 mil toneladas por dia útil, o Brasil alcance 6.930.000 toneladas de milho exportado apenas no mês de dezembro, reforçando aqui mais um recorde que o país vai atingir. E há pouco você acompanhou com a Juliana as negociações que vinham nas cotações mínimas para o milho na Bolsa de Chicago. E por aqui a gente vem para a Bolsa Paulista para saber então como andam as negociações, começando essa última semana do ano de 2015. E a gente vai ver então, a gente observa só apenas o contrato de janeiro do próximo ano, é que tem aqui contratos negociados, são 300 contratos negociados, março de 2016 apenas 10 contratos, mas vem dentro da estabilidade. Portanto, a gente observa agora os negócios para o vencimento de janeiro do próximo ano a R$ 36,57 a saca, uma queda que chega a 0,41%. O contrato de março do próximo ano vem a R$ 38,00 a saca, com apenas 10 contratos negociados e vem dentro da estabilidade aí com o mesmo valor do ajuste anterior. Números, portanto, que vem apenas para o contrato, então, de janeiro de 2016. Por aqui, ainda falando em milho, as constantes chuvas vêm trazendo uma boa perspectiva para a colheita de milho lá em Ijuí, no estado gaúcho, no estado do Rio Grande do Sul. Boa parte dessas chuvas que caem desde o início, já faz algum tempo registrados no atual momento, a previsão então é de ótimo rendimento do milho na temporada 15/16. O escritório da Emater em Ijuí estima que o rendimento médio do milho no município fica em cerca de 125 sacas por hectare, porém com áreas que podem chegar a 200 sacas sem irrigação. Na safra passada de milho em Ijuí, a produtividade média ficou em 75 sacas por hectare, visto a falta de chuva no momento da granação. No momento, o milho já está com a granação definida e a colheita começa por volta do dia 15 de janeiro. Por aqui, você fica agora com a cotação do milho lá no estado paranaense. Uma das tecnologias disponíveis ao agricultor que enfrenta períodos longos de seca é fazer uso da irrigação na agricultura. No estado gaúcho, a irrigação é bastante implementada, apesar desse ano ela não ter sido tão necessária por conta do volume de chuvas. Mas a gente vai acompanhar agora na reportagem da Viviane Lara, como que os produtores do estado gaúcho fazem uso dessa tecnologia. O milho está cada vez mais estratégico para o Rio Grande do Sul, pela rotação de cultura e sustentabilidade das propriedades que trabalham com produção leiteira. Nesta safra, o estado espera uma produtividade de 5.650 quilos por hectare. Nós temos áreas com alto potencial produtivo. Nós tivemos algumas lavouras que tiveram um decréscimo de população devido ao evento de geada. Mas, porém, agora o produtor terminou não desistindo dessa área, terminou investindo nessa área. E agora a planta se recuperou, a gente tem um índice de perda, não sabemos quantificar, mas igual assim eu acredito que ele vai dar uma resposta econômica bem interessante para o produtor. A irrigação tem estimulado os produtores a investir mais na cultura. A água é a condutora dos nutrientes quando absorvida pela planta. Em épocas que as chuvas se tornam escassas, ela ajuda a manter a produtividade. Mas a tecnologia tem sido pouco explorada no Brasil. Apenas 10% das lavouras com potencial utilizam a ferramenta, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Isso hoje, em torno de área nas culturas do milho, está girando em torno de 20% a 25% a mais de incremento de produção. Em soja, entre 10% a 15%. Isso, no final do dia, faz com que o produtor produza mais e tenha uma receita maior. Este produtor investe na cultura há 10 anos e, segundo ele, produzir milho na propriedade só foi possível devido ao investimento na irrigação. Faz 10 anos com pivô, com irrigação. Antes a gente não conseguia por causa da seca, estiagem que a gente tinha.
A gente está à mercê do clima também, mas a tecnologia tem ajudado muito a gente a produzir e facilitando também a nossa vida, né? O ano passado foi atingido 230 sacos por hectare e eu acho que esse ano também fica disso aí para 240. Vamos ver o que vai acontecer, ainda não se sabe. Há 2 anos, na fazenda Mimosa, em Catuípe, noroeste do estado, a irrigação era novidade. Com apoio técnico e busca de informação, hoje Lourenço colhe os frutos do investimento. A consequência foi um aumento de tecnologia, a gente empregou mais tecnologia na cultura do milho e mesmo assim o diferencial de recomendação nos deu um acréscimo em produtividade no primeiro ano, né? Que a gente está esperando que seja superior nesse segundo ano, né? Bom, pelo que a gente comentou aqui com os técnicos aí com um pouco mais de experiência, a gente está esperando em cerca de 250 sacos de milho por hectare nessa área do clube. De modo geral, a cultura apresenta desenvolvimento acima da média, devido às precipitações e temperaturas ideais para o milho. 63% das lavouras estão na fase de floração e enchimento de grãos e apenas 1% prontas para serem colhidas. Viviane Lara para o SBA. Porque a gente troca de cultura, a gente fala agora sobre o algodão e a gente vai ver aqui dentro do mercado físico brasileiro números aqui trazidos, valores pelo indicador CPEA, que aliás para a última semana, antes aqui do feriado aqui das festividades, vem dentro da estabilidade. A gente vai observar então a negociação para o último dia 23 de dezembro, que você já observa no seu televisor, e a gente observa que desde o dia 18 ele segue dentro da estabilidade. Na verdade, desde o dia 17 ele vinha a R$ 2,24 mais 9 por libra-peso, portanto, vem em estabilidade o algodão de acordo com o indicador CPEA, da mesma forma fazendo aqui uma variação para esses 23 dias do mês de dezembro. Essa variação também chega a 0,45% negativa para os números do arroz, do algodão, indicador CPEA. Por aqui, falando na cultura do algodão, a gente fica com a cotação da pluma, dessa vez lá no estado mato-grossense. A gente vai agora para um breve intervalo e na volta você vai acompanhar os números para o café, que 2015 aí tem a terceira queda consecutiva para a quebra da safra. E ainda nessa edição você tem informações a respeito das enchentes que atingem o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Não saia daí, a gente já volta. E o Agricultura BR está de volta e a gente começa esse bloco falando sobre a produção de café deste ano, de 2015. É isso mesmo, 2015 não foi nada favorável para a cafeicultura brasileira mais uma vez. Este ano marcou a terceira quebra consecutiva de safra aqui no Brasil, marcando mais um ano de números inferiores para o setor nacional. Ao longo deste ano de 2015, áreas produtoras enfrentaram hora seca, ora muita chuva, o que castigou bastante as lavouras, prejudicando a qualidade do grão e também da bebida. Aqui no Brasil, as regiões produtoras da variedade arábica, que em sua maioria ficam localizadas no estado de Minas Gerais e São Paulo, sofreram bastante este ano. Por conta da seca, em alguns períodos, as lavouras foram castigadas e houve interrupção nos trabalhos de replantio dos pés de café. Já em outras regiões de Minas Gerais, foi o excesso de chuva que prejudicou a época da colheita do grão. Nessa região de Minas, grande produtora de arábica aqui do Brasil, responsável inclusive por muito da exportação do grão arábica que vai para todo mundo, teve uma quebra de safra em torno de 20%. Já na região produtora de Altinópolis, em São Paulo, os cafeicultores também tiveram muitos prejuízos com o clima neste ano. Eles estimam uma quebra de safra em 40%. No estado do Espírito Santo, que é o maior produtor da variedade Conilon aqui no Brasil, os prejuízos foram ainda maiores. Você que acompanha o canal do Boi viu ao longo do ano que a seca prejudicou muito a cafeicultura do estado capixaba. No estado, o governo do estado estima que a seca tenha causado prejuízos de até R$ 1 milhão para a agricultura local.
Desse volume todo, cerca de 22% foram provenientes do café. Um levantamento divulgado em novembro pelas autoridades capixabas mostraram então que a expectativa, inclusive para a próxima temporada, é ainda de valores muito baixos, trazendo o cafeicultor cada dia mais desanimado na atividade. A gente vai acompanhar agora um gráfico que mostra como que foi a evolução da cafeicultura brasileira ao longo das últimas safras, para a gente confirmar, comprovar essa triste realidade de que ela vem caindo ano após ano. Vamos aos números então, você acompanha aqui com a gente gráfico produzido pela equipe do Agricultura BR, que mostra a produção de café no Brasil nas últimas temporadas. Os dados são da Conab, a companhia aqui responsável pela agricultura do Brasil. Na temporada 2011, o Brasil colheu 43.480.000 sacas de 60 quilos de café, levando em consideração as variedades arábica e conilon. Na temporada 2012, esse volume ultrapassou 50 milhões de sacas pela primeira vez na história, chegando a 50.830.000 sacas de 60 quilos. Temporada 2013 teve uma produção de 49.150.000 sacas e da 13 em diante você percebe como a produção brasileira vem caindo ano após ano. Na temporada passada, em 2014, o Brasil colheu 45.350.000 sacas de 60 quilos. Para finalizar este ano, a temporada finalizada, a colheita finalizada no segundo semestre deste ano, totalizando, de acordo com os últimos números da Conab, 43.240.000 sacas de 60 quilos de café, confirmando, portanto, como que o clima é prejudicial à agricultura. Ora ele valoriza muito, ora ele vem quebrando a safra após safra. Bom, a informação positiva diz respeito agora à próxima temporada. Essa que já está nos campos, os cafezais estão já em fase de maturação. Diz respeito de que a condição climática agora para a próxima temporada tem uma expectativa positiva de que uma nova safra seja mais positiva do que essa de 2015 que nós tivemos aqui no Brasil. Hora de atualizar os preços também para o indicador CPEA, para o café arábica e conilon. Lembrando a você que o último dia de negociação foi no dia 23 de dezembro e a gente vai acompanhar começando com o café arábica, indicador CPEA. Veja que no dia 22 de dezembro chegava a R$ 484,78 e no dia 23, último dia de negociações, R$ 485,31 a saca de 60 quilos. Uma variação positiva, portanto, que chega a 0,11% de um dia para o outro. Também fazendo um apanhado desses 23 dias do mês de dezembro, da mesma forma, números positivos que chegam a 4,25%. Da mesma forma, do café arábica, a gente confere agora para o café conilon e também vem números positivos. O indicador CPEA, você acompanha aqui comigo, dia 22 de dezembro, R$ 380,80 e no dia 23, R$ 381,56 a saca de 60 quilos. Uma variação positiva de 0,20%, até um pouco maior que o café arábica, que chegou a 0,11%. Essa variação mensal também, no entanto, fazendo aqui dos últimos 23 dias do mês de dezembro, aí sim variação positiva, mas um pouco menor, que chega a 1,51%. Ainda falando em café, a gente confere agora a cotação do café lá no estado do Paraná. E do mercado físico brasileiro, onde a gente acompanhou as negociações do indicador CPEA, a gente parte agora para a Bolsa Paulista, ver agora como andam as negociações. E há pouco vinham em queda e a gente vai conferir como vem agora essas negociações na BMF Bovespa. Veja que o contrato de março de 2016 é o que tem maior número de contratos negociados, são 260 até o momento, os negócios a $145 a saca, uma queda de 1,56%. Com 30 contratos negociados, vem também o setembro de 2016 a $145 a saca, mais uma queda um pouco maior, que chega a 2,09%. Negociações, portanto, neste momento na Bolsa Paulista.
E a gente segue vendo números para o café no mercado futuro, desta vez para o Arábica, negociado na Bolsa de Nova York, cenário internacional em queda nesta segunda-feira. Vamos aos números então, você tem as posições operando em campo negativo, próximo a 0,5% de pressão. Posição de março vem a $1, 18 centos mais 90, caiu um pouco mais agora os negócios, aqui você acompanha em tempo real, negócios com queda de 0,66%. O café Arábica negociado em Nova York para entrega em maio opera agora acima de 1,20, $1, 21 centos mais 0,5 por libra peso, mas ainda assim em queda de 0,73%. Os contratos para julho vêm a $1, 23 centos mais 20, queda de 0,60%. Enquanto isso, a posição de setembro do ano que vem opera $1, 25 centos mais 15 por libra peso, com queda de 0,47%, portanto, dia negativo para os negócios do Arábica na Bolsa de Nova York. Trazendo agora uma informação a respeito dos negócios com café robusta. Esse é negociado no cenário internacional na plataforma Life em Londres. Hoje é feriado em Londres, portanto, não há negociações para essa variedade. A gente acompanha agora, então, como estão os valores do café Arábica e também do Conilon no maior estado produtor do Conilon aqui no Brasil, o Espírito Santo. Por aqui a gente fala agora sobre previsão do tempo e previsão do tempo para a região sudeste, onde, se você acompanhou desde o início da Agricultura BR, a Nadiara já adiantou para a gente que vem muita chuva para o estado de São Paulo. Mas, por outro lado, as chuvas não têm sido regulares na região sudeste. A gente vai perguntar para ela se tem previsão de chuva, principalmente para o norte de Minas Gerais e também para a região do Espírito Santo. Mas, por enquanto, você fica com mais cotação de mercado. Hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar os estragos causados pelo fenômeno climático El Niño no Paraguai, Argentina, Uruguai e também aqui no Brasil. E ainda nessa edição, a Nadiara volta para trazer aí sim a previsão para o sudeste do país e ainda hoje você tem informações a respeito do plantio da soja na Argentina. A gente volta já. A Agricultura BR de volta ao vivo nesta segunda-feira, 28 de dezembro. Atenção agora para as informações do tempo na região sudeste do país. É isso mesmo. Olha, por aqui você acompanha as informações para a previsão do tempo para a região sudeste, onde as chuvas têm sido bastante regulares. E como eu disse no bloco anterior, para você que acompanha a Agricultura BR, a Nadiara já antecipou que vem muita chuva por aí, principalmente no estado de São Paulo. Mas, por outro lado, o norte de Minas Gerais, Espírito Santo, vem precisando de mais água. E a gente vai saber então com ela se tem previsão de chuva. Nadiara Pereira, região sudeste, muita chuva no estado de São Paulo, mas o norte de Minas e Espírito Santo não. Tem previsão? Olha, Elaine, por enquanto, nesta semana, a situação não vai mudar. Vem muita chuva, risco de transtornos em São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro por causa do excesso de chuva. Mas na primeira semana de janeiro, aí sim o padrão de chuvas vai mudar pelo sudeste e deve voltar a chover forte nas regiões que estão com maior déficit hídrico. Por enquanto, a situação é a seguinte: solo bastante encharcado em São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, partes do Rio de Janeiro, onde a chuva tem chegado com mais intensidade e tem ocorrido com maior frequência, principalmente na área em rosa do mapa, o solo está bastante encharcado com índice que chega até 100% de umidade. Enquanto isso, no norte mineiro, grande parte do Espírito Santo, norte fluminense, a situação é crítica e o índice de água disponível no solo está abaixo de 10%. Para amanhã, há risco de fortes temporais no estado de São Paulo, no sul e Triângulo Mineiro. O volume de água amanhã pode passar de 100 milímetros em algumas áreas. Enquanto isso, nas demais áreas, apesar da previsão de pancadas de chuva, é uma chuva bem mais isolada, com
baixo acumulado, que ainda não é considerada uma chuva agrícola. Durante a tarde também vai continuar fazendo bastante calor nestas regiões que estão mais secas, máximas acima dos 30 graus em boa parte do norte de Minas, no Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o calor vai diminuir no interior de São Paulo, no sul de Minas Gerais, por causa do tempo mais chuvoso. Em algumas áreas, a máxima não deve passar dos 22 graus. Ao longo dos próximos 5 dias, são esperados volumes de água de mais de 130 milímetros em toda esta área escura de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro e nas demais áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Pode chover, só que de uma forma bem isolada. E no Rio de Janeiro, tempo mais seco predominando, pelo menos até o início de janeiro. No próximo período, na primeira semana de janeiro, entre 2 e 6 do mês de janeiro, previsão do retorno das chuvas mais intensas para a metade norte do sudeste. Aí sim o padrão de chuvas muda. Em São Paulo, o volume será menor neste primeiro período e aqui sobre o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, a chuva vem de forma mais generalizada, inclusive atingindo as regiões mais secas. Deve chover mais de 100 milímetros entre o norte e noroeste mineiro. E essa chuva já é considerada uma chuva agrícola, que deve encharcar bastante o solo nestas regiões que estão com bastante déficit de umidade. Obrigada, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Por aqui, a gente troca de assunto, mas ainda dentro dessa questão das previsões climáticas. Porque agora eu destaco a questão do fenômeno climático El Niño, que vem trazendo muita chuva forte, principalmente de verão, onde mais de 100 mil pessoas tiveram que ser retiradas na fronteira entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, agora entre sábado e domingo. O país mais afetado aí foi o Paraguai, onde cerca de 90 mil pessoas tiveram que ser retiradas na fronteira da capital Assunção. Só para você ter uma ideia, o governo também paraguaio declarou o estado de emergência em cerca de 7 regiões do país para liberar os fundos necessários para ajudar os afetados. Além disso, mais de 9 mil pessoas também do Uruguai foram afetadas, tiveram que ser retiradas à força de suas casas por conta dessas fortes chuvas. Também passando no norte da Argentina, por volta também de 20 mil pessoas tiveram aí que sair de casa, e também aqui no estado do Rio Grande do Sul, cerca de 1.796 famílias também tiveram aí que ser retiradas de praticamente 38 cidades que foram afetadas pelas fortes chuvas. A situação é muito preocupante para os países vizinhos aqui do Brasil e também a região sul do Brasil, que recebe esse volume muito grande de chuva. Para você ter uma ideia, essa região centro-sul da América do Sul tem recebido a maior cheia dos últimos 50 anos. A gente vai saber um pouquinho mais então a respeito de como que o El Niño ainda pode impactar nessa chuva volumosa nessa região do mundo. A gente volta a falar com a Nadiara então. Qual que é a previsão, Nadiara, para essa região? Bom, Juliana, a chuva até voltou a diminuir nesses últimos dias, principalmente partes do Rio Grande do Sul, norte da Argentina e Paraguai. A chuva diminuiu um pouco e a tendência é que agora, na primeira semana, no início do mês de janeiro, a chuva se concentre mais sobre a metade norte da América do Sul. Então, na região sul do Brasil, partes da Argentina, Uruguai e Paraguai, tem previsão de chuva, só que é uma chuva mais isolada, com menor volume acumulado nessa primeira semana do mês de janeiro. Então, a chuva diminui um pouco de volume, mas essa não é a tendência para todo o verão. O verão ainda deve ser influenciado pelo fenômeno El Niño, então as chuvas devem continuar acima da média em boa parte das áreas produtoras do Uruguai, norte da Argentina, região sul do Brasil e também Paraguai. Então, nesses próximos 3 meses ainda há risco aí que a situação se agrave ainda mais em algumas áreas que já estão inundadas e a agricultura pode ser bastante afetada. Neste mapa aqui eu mostro a anomalia de chuvas para os próximos 3 meses sobre partes do Brasil e também América do Sul. Na região sul, a gente observa que em toda esta área azul do mapa, que cobre os 3 estados da região, a chuva vai continuar bem acima da média durante o verão. E sobre também o norte da Argentina e Uruguai, a gente observa toda esta área azul do mapa, também indicativo de chuvas acima do normal para todo o verão. E no Paraguai a situação não é diferente, uma situação bem parecida com a região sul do Brasil, norte da Argentina. Então, todo o país vizinho deve ter aí uma situação bem parecida com chuvas acima do normal para esses próximos 3 meses. Então, infelizmente, as regiões que já estão bastante castigadas ainda devem receber volumes acima do normal nesses próximos 3 meses e como o solo está bastante encharcado, ainda há risco para novos transtornos. Juliana.
Obrigada, Nadiara, pelas informações. Amanhã a gente se vê por aqui. Bom, e seguindo o programa Agricultura BR, a gente traz mais destaques da América do Sul, falando agora um pouquinho a respeito da Argentina. A Argentina avança com os trabalhos de semeadura do milho. Até a última quinta-feira, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o país já havia cultivado cerca de 68% de toda a área prevista para essa temporada 2015-2016. Que, lembrando, não é nada grande, não, é uma área muito pequena, de cerca de 2,5 milhões de hectares. Só a título de comparação, esse volume de área total do milho na Argentina, que nessa temporada perdeu 16% da sua área, que foi migrada para a soja, já que é uma cultura mais rentável, representa apenas 1/10 de toda a área dedicada ao milho que o estado do Mato Grosso produz. Portanto, a Argentina tem uma representatividade muito baixa hoje em dia no setor do milho em todo o mundo. A gente segue falando sobre o cereal, agora vamos a Chicago acompanhar os negócios de hoje, então, para esta commodity. Veja comigo, negócios para o milho, hoje em baixa, movimento de baixa mais uma vez, seguindo os negócios da última semana. A posição de março vem a $3,61 mais 75 por bushel, bem próximo à cotação mínima do dia, que foi de $3,61 mais 50. A variação é negativa de 0,75%. O milho para entrega em maio vem a $3,68 mais 50, queda de 0,60%. Já o cereal para entrega em julho do ano que vem é negociado agora a $3,74 mais 50 por bushel, queda de 0,59%. A queda também é a mesma para posição de setembro do ano que vem, que opera agora $3,79 por bushel. Lembrando que na manhã de hoje, o milho abriu os negócios em alta lá em Chicago, mas ao longo do dia mudou o rumo dos negócios e agora já vem em queda, bem próximo aos valores mais baixos negociados no dia de hoje. A gente segue com o programa trazendo para você agora mais cotações de mercado. Veja como estão os valores do milho hoje em todo o país. Olha, por aqui a gente continua falando sobre o fenômeno climático El Niño, que vem prejudicando aí principalmente a produção de soja na América do Sul. Para você ter uma ideia, no estado do Mato Grosso, você que acompanha a Agricultura BR, muitos produtores estão tendo que fazer o replantio da soja. Sobre esse assunto, a gente vai agora acompanhar uma propriedade lá em Sorriso, no estado do Mato Grosso, onde Valdir Pacheco conta mais detalhes para a gente. Alguns produtores aqui na região do Médio Norte do Mato Grosso não vão ter muito o que comemorar neste final de ano, devido ao caótico quadro que vem passando a safra 2015-2016 de soja aqui na região Médio Norte do estado. Eu converso agora com o produtor rural Argino Bedin, que há 36 anos vem plantando aqui na região de Sorriso, é um dos pioneiros aqui na região. Sr. Argino, muito obrigado por nos receber aqui na sua propriedade. Sr. Argino, fazendo um balanço dessas últimas 5, 6 safras que vem no processo crescente de desenvolvimento da cultura da soja na região, como é que foram esses últimos 5 anos aqui na região de Sorriso? Olha, Pacheco, eu agradeço até a sua vinda aqui para saber alguma coisa da nossa agricultura, né, nesses últimos 5, 6 anos aí. Esse ano é um ano meio atípico, né? Meio não. Completamente atípico aí, essa estiagem que está dando generalizada aí em todo o estado do Mato Grosso, né? São poucos os agricultores aí que a gente conversa que está satisfeito com o clima. Vai quebrando o galho, vai chovendo aquela chuva, não deu uma chuva de 40 milímetros aqui na fazenda ainda, 4 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, 10 milímetros. As maiores aí tem dado 20 e poucos milímetros, né? Mas isso é poucas as chuvas, né? Aqui onde a gente está aqui é um stand que está muito bom, aparentemente assim, né? Mas está no enchimento de grão,
pode faltar água aí para o enchimento de grão, então a gente não sabe mensurar a produtividade que vai acontecer aqui. É o momento que a planta está mais precisando da água pela formação da vagem, né, Sargento? Então ali o canivete, quando está soltando o canivete, né? Então se não tiver água ali, o grão não vai ter um bom rendimento. Exatamente, é o momento que mais necessita de água para a planta, é no enchimento de grão, né? E vamos torcer, né? Ainda tem muita lavoura aí, que se começar aí, tem umas previsão agora no final de semana, para começar a chover um pouco mais do que vem chovendo até agora, pode ser que dê uma amenizada aí nas lavouras aí. Mas a situação no geral está muito crítica, né? A gente vê uns vídeos aí que até o Sindicato Rural está pedindo informações para os agricultores, eles estão mandando os vídeos aí para o sindicato, num grupo que tem aí, e a gente vê coisa que dá tristeza de ver, sabe? Tem lugar que não colhe 20 sacos por hectare, né? Então, olha só. O custo é 2 vezes mais que isso, ou talvez 2,5. Então, o prejuízo esse ano está instalado. Então, por isso que não tem muito o que comemorar esse ano. Eu sempre, nas minhas entrevistas aí, que frequentemente a gente fala, sempre agradecer a Deus em primeiro lugar. Nesse momento ruim também a gente tem que agradecer, porque podia ser até pior do que isso, né? Mas eu sempre falava que 36 safras aqui, sempre a gente colheu bem, né? O único risco era de perder por muita chuva na colheita, e esse ano a gente viu esse El Niño aí, bem generalizado aqui na região, no Mato Grosso todo, e está dando muito quebra-cabeça aí, muito perca de sono para os agricultores aí. Os agricultores bem desanimados, não tem motivo para estar animado, a não ser pela saúde, né? O que mais importa, né? E justamente no período em que é uma das safras mais caras em termos de insumo e a disparada do dólar, quer dizer, complicado, né? Ainda tem a perda de produtividade, quer dizer, então o produtor está afadado aí a um prejuízo imensurável nessa safra. E o problema maior que eu vejo ainda, além de talvez não conseguir pagar as instituições financeiras por não colher o suficiente, os contratos que tem, né, futuro. Os compromissos assumidos. Os compromissos. Então é um problema sério a ser resolvido, mas tudo isso passa, né? As coisas ruins, graças a Deus, elas sempre vêm, mas sempre, depois vem coisas melhores, né? Muito se discutiu sobre o seguro para o produtor rural, para esse sinistro, esses casos assim, onde se instala com grande prejuízo para os produtores. Não avançou em nada isso? Olha, existe os seguros agrícolas, né? Até o próprio Banco do Brasil, ele tem um seguro que assegura até 47, 48 sacas de soja por hectare. Só que é o seguinte, é uma área insignificativa perante a fazenda, por exemplo. Eu vou pegar um custeio lá, limitado a 1.200.000, por exemplo. Estou dando um exemplo meu. Eu pego 1.200.000. Quantos hectares de financiamento que eu pego? Então, eu tenho seguro daquele talhão, ou daquele 1 ou 2 talhões aí, o resto fica descoberto, né? Então, é um problema bastante grave nesse momento aí, porque não tem, e hoje se você for querer fazer o seguro da sua lavoura, ninguém faz, porque o problema está instalado, né? Sargento, isso no pior momento, né? Vem acontecendo no pior momento e vem culminar com o momento político pelo qual o Brasil também vem atravessando, e a falta de infraestrutura para a região, que é um problema que já vem acompanhando os produtores durante todos esses anos. Mato Grosso se tornou um dos maiores produtores de soja do Brasil, do mundo, sem infraestrutura nenhuma de logística, os produtores pagando o frete mais caro. Quer dizer, como é que o senhor vê a perspectiva para as próximas safras? Olha, é bastante complicado, né? Esse ano a gente tem que passar a borracha, né? Ver o que vai acontecer e ter fé em Deus aí e tocar o barco para frente. Só que
Nós, da porteira para dentro, eu sempre falei que a gente fazia aquilo que tem de melhor, a gente faz. Agora, a chuva ninguém manda, né? A gente não consegue monitorar essa chuva para fazer chover, né? Ontem até estava brincando aí no aeroporto, estava o controlador de voo que vai começar a trabalhar daqui uns dias aí, falando de umas nuvens que tinha ali para subir com a aeronave e detonar ela para chover, né? Falei, mas às vezes você detona e vai chover no lugar errado, né? Aí é complicado. Então, é uma coisa assim bem complicada esse ano, né? Dentro da porteira que eu falo, que se chovesse tranquilo ia ser uma super safra, né? Mas como está faltando, então, e com uma logística ruim que a gente tem, que podia amenizar um pouco esse nosso problema, além de tudo isso que está acontecendo, a falta de chuva, tudo, nós temos a pior logística desse país para se transportar nosso grão, né? Então, tudo vem a pesar para nós aí, uma coisa assim que é complicado, né? Você, uma safra ruim, não é com uma só depois que você vai sair, né? Precisa várias safras para você colocar a casa em ordem. Ah, com certeza. Né? O prejuízo é imensurável. Até a recuperação disso através de outras safras vai demorar um pouco. Exato, mas se Deus quiser, eu estou aqui desde 79 e já houve momentos ruins, não de clima, né? Igual está acontecendo esse ano, mas outros problemas aí do mercado, né? Que o preço muito baixo e tal, e a gente superou tudo isso e estamos sobrevivendo ainda, se Deus quiser. E vamos sobreviver dessa aqui também, vamos sair, se Deus quiser. Com certeza. Sargino, muito obrigado pela sua participação, dispor do seu tempo aqui para nos atender. Acabei de conversar com o produtor rural Argino Bedin, falando sobre o quadro caótico pelo qual vem passando a safra 2015-2016 aqui em Sorriso, considerada a capital nacional do agronegócio. Valdir Pacheco, para o SBA. Esta reportagem pode ser revista através do site do SBA no endereço www.sba1.com. A gente segue com o programa Agricultura BR nessa reta final, trazendo para você mais informações a respeito do mercado da soja. A gente começa primeiro falando sobre o dólar. Dólar aqui no Brasil, que influencia diretamente no preço da saca paga ao produtor rural. Na última quarta-feira, moeda americana fechou o dia em baixa. Quarta-feira foi o último dia útil da última semana, já que quinta e sexta-feira não houve negócios no mercado financeiro aqui do Brasil. Na manhã desta segunda-feira, o dólar também vinha em baixa e chegava agora há pouco abaixo do suporte de R$ 3,90. Vamos acompanhar então quanto está sendo negociada a moeda americana agora aqui no Brasil. Dólar comercial em baixa, a queda é superior a 1,5%, chega a 1,54% agora, com os negócios a R$ 3,89 mais 2, uma queda bastante expressiva em relação ao fechamento da última quarta-feira, quando a moeda americana era negociada a R$ 3,95. Portanto, terceiro dia de queda para o dólar comercial aqui no Brasil. Um outro fator que o produtor de soja do Brasil tem que ficar atento é aos valores internacionais da oleaginosa. Eles que neste momento estão sendo influenciados pela melhora do clima aqui no Brasil, vêm em queda por lá e eles também mexem com os preços aqui no Brasil. A gente acompanha os negócios agora lá em Chicago, então você tem a soja operando em baixa pela quinta sessão seguida. A posição de janeiro vem a $8,67 mais 75 por bushel, com queda de 0,85%. A soja futura para entrega em março do ano que vem opera $8,65 mais 25 agora, com queda de 0,88%. Os negócios para maio vêm a $8,70 por bushel, queda de 0,85%, enquanto a posição de julho, $8,77 por bushel, uma baixa bastante expressiva, queda de 0,84%. Bom, além dos Estados Unidos e do Brasil, que são os dois maiores produtores de soja do mundo, em terceiro lugar vem a Argentina, terceiro maior produtor da oleaginosa no planeta. A gente traz agora para você informações atualizadas de como andam, portanto, os trabalhos de semeadura da soja por lá. Bom, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até a última quinta-feira, dia 23
de novembro, até a última quinta-feira, dia 24 de novembro, o plantio da soja no país chegava a 82% de toda a área projetada. A área projetada para essa temporada 2015-2016 é de pouco mais de 20 milhões de hectares. Esse valor que já foi semeado corresponde a cerca de 16 milhões e meio de toneladas. Ao longo dessa edição, você viu com a meteorologista da Somar Meteorologia, a Nadiara Pereira, trazendo informações a respeito do excesso de chuvas que caem sobre a Argentina e também demais países com quem ela faz fronteira. Os trabalhos de semeadura foram um pouco afetados, sim, na última semana por conta desse excesso de chuva. O plantio avançou mais nas províncias de Córdoba e também de Buenos Aires. Já as regiões produtoras do leste da Argentina tiveram os trabalhos paralisados por conta desse volume excessivo de água que impede que as máquinas voltem aos campos. Bom, para a gente finalizar essa edição, você acompanha agora então como está o preço da saca da soja hoje em todo o país. E o programa Agricultura BR vai chegando ao fim. Se você perdeu alguma informação ou matéria, não tem problema. Você pode acessar assim que terminar aqui o Agricultura, pode acessar o site do sba1.com. Lá tem o blog do Agricultura BR. Você clica e lá você vai ter na íntegra a nossa programação desta segunda-feira. E por enquanto você fica aqui com os destaques desta segunda. Bom, hoje você acompanhou aqui com a gente como o clima no Brasil, a melhora das chuvas nas regiões produtoras, em especial de soja, tem afetado negativamente os preços da commodity em Chicago. E também acompanhou que o trigo norte-americano vem enfrentando aí uma divisão com o mercado argentino. A previsão para o Brasil é de que ele termine dezembro exportando quase 7 milhões de toneladas de milho. E também conferiu que as chuvas trazem boas perspectivas às lavouras de milho lá em Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul. E com essa informação, a gente vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde. E a gente volta na terceira edição com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. Onde a inteligência e a transparência do agronegócio estão sempre com você. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde. Até mais.